Olha só, já parou para pensar quem tem o poder de decidir onde o dinheiro da saúde do bairro onde a gente mora é gasto? Hoje, a gente vai desvendar um mecanismo do SUS que é super poderoso, mas que muita gente nem conhece. É sobre o poder que a própria população tem, sim, de fiscalizar e direcionar a saúde pública aqui no Brasil. É, vale a pena pensar um pouco nisso. Quem é que, no final das contas, bate o martelo sobre como o dinheiro da saúde local vai ser usado? A primeira coisa que vem à cabeça é, sei lá, o prefeito, talvez o secretário de saúde, né? Mas olha, a resposta é bem mais interessante e ela coloca esse poder num lugar que com certeza muita gente não espera. E a resposta está toda nessa expressão aqui, controle social. E ó, não é só um nome técnico, um jargão, não. É, na prática, um mecanismo garantido por lei que transforma qualquer pessoa em um fiscal da saúde pública. Não é sobre dar só uma opinião, um palpite. É sobre ter, de verdade, um lugar na mesa, onde as estratégias são definidas e, o mais importante, onde cada centavo é fiscalizado. É democracia funcionando, sabem? Em tempo real, dentro da saúde. Ok, para a gente entender isso direitinho, a gente vai passar por 4 pontos. Primeiro, vamos ver um pouco da história por trás desse direito. Depois, quem é que faz parte desses conselhos? Aí a gente entende os poderes que eles têm de verdade. E por fim, como é que tudo isso funciona na prática, no dia a dia? E já vamos começar com um ponto que é fundamental. Esse direito de participar, ele não apareceu do nada, sabe? Não foi um presente de nenhum governo. Foi uma conquista mesmo, suada, resultado de décadas de muita luta por democracia e por um sistema de saúde que fosse mais justo para todo mundo. E essa história é fascinante, de verdade. Pensa só, tudo começa lá em 1937, com um conselho de saúde super fechado, só com técnicos, em pleno Estado Novo. A coisa só começa a mudar de verdade lá nos anos 70, com o chamado movimento sanitário. Mas a grande virada de chave, essa foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986. Aquilo foi tão revolucionário que as ideias saíram de lá direto para a Constituição de 88, cravando a participação da comunidade como um dos pilares do SUS. E olha, o peso disso é gigante. A 8ª Conferência não foi só mais uma reunião para debater ideias. Foi literalmente a prancheta onde o SUS que a gente conhece hoje foi desenhado. A participação da população virou parte do DNA do sistema. As propostas que nasceram ali, elas viraram o alicerce de tudo. Beleza, mas como é que essa participação se organiza na vida real? É aí que entram os conselhos de saúde, que são o grande palco do controle social. E a forma como eles são montados, olha, é simplesmente genial. O segredo, o coração de tudo, está nessa palavrinha paridade. Metade, 50% das vagas nos conselhos pertencem aos usuários do SUS. Isso é revolucionário. Significa que quem usa o sistema tem, por lei, o mesmo peso na hora de decidir que todos os outros grupos juntos, ou seja, profissionais da saúde, governo e os prestadores de serviço. E quem são essas pessoas, afinal? Pensa que essa mesa de decisão é um retrato da sociedade. Os usuários vêm das associações de bairro, de sindicatos, de vários movimentos sociais organizados. Os profissionais da saúde, claro, são representados pelos seus conselhos, e aí o último grupo junta os gestores públicos e também os serviços privados que são contratados pelo SUS. E só para a gente ter uma noção do tamanho disso tudo, a gente está falando de mais de 5.000 conselhos municipais de saúde espalhados pelo Brasil inteiro. E isso sem nem contar os estaduais e o Conselho Nacional. É uma rede gigantesca de participação que está presente em praticamente todos os cantos do país. Tá bom, a estrutura é enorme, é super representativa, mas qual é o poder real desses conselhos? O que eles podem fazer de fato? Bom, é agora que a conversa fica séria. E aqui está o poder em ação. Os conselhos não são só para dar um pitaco, não. Eles são deliberativos. Ou seja, eles decidem. Eles ajudam a criar as estratégias desde o comecinho. Mas o ponto mais forte de todos é este. Eles precisam aprovar o plano de saúde e o orçamento. Se o conselho não der o ok, o dinheiro simplesmente não sai. E depois que sai, eles fiscalizam o uso de cada centavo. E é super importante a gente entender também o que o conselho não faz. Ele não vai marcar uma consulta, não vai resolver um problema específico lá na recepção do posto. Pensa assim, ó, o conselho define a receita do bolo e fiscaliza a qualidade dos ingredientes, mas ele não bota a mão na massa para fazer o bolo no dia a dia. A atuação é estratégica, não é para gerenciar o serviço. Então, para a gente ir fechando, como é que é ser um conselheiro ou uma conselheira de saúde na prática? O que significa, de verdade, assumir essa responsabilidade?
Ser um bom conselheiro é um trabalho que exige movimento. Não dá só para sentar na cadeira durante a reunião. Tem que ir a campo, visitar os postos de saúde, conversar com as pessoas para entender a realidade. Tem que estudar os relatórios, fazer pergunta difícil, fiscalizar com conhecimento. E o mais importante, tem que ser uma ponte, levar o que a comunidade precisa para o conselho e trazer o que o conselho decidiu de volta para a comunidade. Então, a ideia central que a gente precisa guardar é essa. Conselhos de saúde não são um clube de debates. São órgãos permanentes com poder de decisão que está garantido na lei. O que é decidido ali precisa ser homologado, ou seja, confirmado, e cumprido pelo gestor público. É um poder real, que tem que ser respeitado. E a gente termina com uma reflexão. O Brasil tem uma das ferramentas de participação social mais avançadas do mundo. Ela existe, ela é poderosa. A grande pergunta que fica é, será que a gente está usando todo o potencial dela em cada cidade, em cada bairro? Porque no fim do dia, a força do controle social depende do engajamento de todo mundo para a gente construir um SUS cada vez mais forte e mais justo. É isso. Muito obrigado e até a próxima.